Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações esportivas desta segunda-feira, dia 17 de agosto. Campeonato Brasileiro seguiu ontem com 7 jogos, Tião. No Mineirão, o Atlético Mineiro venceu mais uma e está na liderança do Brasileirão com 9 pontos. No Rio, o Fluminense bateu o Internacional de virada e venceu a primeira na competição. O Atlético Mineiro segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O time de Jorge Sampaoli bateu o Ceará por 2-0 ontem no Mineirão pela terceira rodada da competição com 2 gols do atacante Marrone. O Atlético Mineiro vai a 9 pontos, né? É um dos líderes da competição aí. O campeão da Copa Nordeste, o Ceará, não faz um bom início de campeonato e com apenas 1 ponto ainda busca a primeira vitória na competição. O Vozão ocupa a 18ª colocação na tabela, né? Em São Januário, o Vasco venceu a equipe do São Paulo por 2-1, com 2 gols do artilheiro Hermancano e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O gol tricolor foi marcado por Reinaldo no fim da partida após pênalti assinalado pelo VAR. Com o resultado, a equipe Cruz Maltina chegou a 6 pontos ganhos, ocupa a 2ª colocação na tabela de classificação, mesmo com jogo a menos. Também com jogo a menos, o São Paulo desceu para a 11ª colocação com 3 pontos conquistados. Com 2 gols de cabeça dos zagueiros Juninho e Hernando, o Bahia manteve 100% no Campeonato Brasileiro neste domingo, ao fazer o dever de casa e ganhar do Red Bull Bragantino por 2-1 no Pituaçu pela terceira rodada. O gol da vitória saiu aos 47 minutos. O Bahia tem um jogo a menos, né? O jogo contra o Botafogo pela primeira rodada foi adiado. O Bahia está na 4ª colocação com 6 pontos. O Red Bull Bragantino tem 2 e é o 15º colocado. Jogando no Maracanã, o Fluminense venceu a equipe do Internacional de virada pelo placar de 2-1. Nenê de pênalti marcou os 2 do tricolor e Guerreiro fez o gol do Colorado. O Fluminense venceu a primeira do campeonato. Com o resultado, o Fluminense conquista aí a sua primeira vitória, chega à 9ª colocação com 4 pontos ganhos. Já o Inter perde a invencibilidade no Brasileirão e cai para a 3ª colocação com 6 pontos. O Atlético Goianiense ia conseguindo emplacar a 2ª vitória seguida, mas sofreu um gol nos acréscimos e ficou no empate com o Sport por 1-1 na noite de ontem no Estádio Olímpico para a 3ª rodada do Brasileirão, lá em Goiânia, né? Os dois times ficam empatados com 4 pontos no meio da tabela de classificação. O Atlético Goianiense tem um jogo a menos que o Sport porque o confronto da primeira rodada contra o Corinthians foi adiado. Com o melhor saldo de gols, o Atlético Goianiense é o 7º colocado. O Sport, por sua vez, ocupa a 10ª colocação. Em uma das partidas que fechou as disputas da terceira rodada do Brasileirão na noite de ontem, Fortaleza e Botafogo ficaram no empate sem gols, na Arena Castelão, em Fortaleza. Os donos da casa foram melhores no primeiro tempo e os cariocas conseguiram equilibrar o duelo no segundo tempo, mas os dois times seguem sem vencer nesse início de campeonato. Com o resultado, Fortaleza, que tinha sido derrotado 2 vezes nos primeiros jogos, soma seu primeiro ponto, mas termina a rodada na zona de rebaixamento. O clube comandado por Rogério Ceni é o vice-lanterna. Já o Botafogo está em uma situação um pouco melhor. Depois de ter sua partida adiada na primeira rodada, a equipe alvinegra soma o 2º ponto, depois de também empatar com o Red Bull Bragantino no jogo passado e ocupa a 14ª colocação na tabela. O Santos contou com noite inspirada de Marinho para vencer o Atlético Paranaense por 3-1 na Vila Belmiro. O atacante deu assistências para os 2 gols de Soteldo e Felipe Jonathan, além de ter marcado o terceiro do Peixe. Abner contou para o Furacão 3-1. Com a vitória, o Santos chegou aos 4 pontos em 3 rodadas, né, e encerrou o jejum de vitórias após a volta do futebol depois do período de paralisação por conta da pandemia. E o Peixe é o 8º colocado. De quebra, o Alvinegro encerrou a sequência de 8 vitórias do adversário, deixando o Atlético Paranaense na 5ª colocação com 6 pontos. Resultados da rodada: Grêmio e Corinthians no sábado 0-0, Coritiba 0, Flamengo 1, primeira vitória do Flamengo no campeonato, Palmeiras e Goiás 1-1, Atlético Mineiro 2, Ceará 0, Vasco 2, São Paulo 1, Bahia 2, Red Bull Bragantino 1, Fluminense 2, Internacional 1, Atlético Goianiense Sport 1-1, Fortaleza Botafogo 0-0, Santos 3, Atlético Paranaense 1. Classificação tem o Atlético Mineiro na liderança isolada, 9 pontos, Vasco segundo, 6 pontos, um jogo a menos, Internacional terceiro, 6 pontos, Bahia quarto, 6 pontos, quinto Atlético Paranaense 6 pontos, sexto Grêmio 5 pontos. 7º Atlético Goianiense 4 pontos, 8º Santos 4 pontos, 9º Fluminense 4 pontos, 10º Sport 4 pontos, 11º São Paulo 3 pontos, 12º Flamengo 3 pontos, 13º Palmeiras 2 pontos, 14º Botafogo 2 pontos, 15º Bragantino 2 pontos, 16º Goiás 1 ponto, 17º Corinthians 1 ponto, 18º Ceará 1 ponto, 19º Fortaleza 1 ponto e 20º Coritiba ainda não pontuou no campeonato. Próxima rodada, no meio de semana, tem Flamengo e Grêmio
Bragantino e Fluminense, Atlético Paranaense e Palmeiras, Internacional e Atlético Goianiense, Goiás e Fortaleza, Botafogo e Atlético Mineiro, Corinthians e Coritiba. Na quinta-feira, 3 partidas, Sport e Santos, São Paulo e Bahia, Ceará e Vasco da Gama. Na segunda divisão, na sua luta particular para brigar pelo acesso dentro do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, o Cruzeiro está indo muito bem. Em 3 rodadas, chegou a sua terceira vitória. E ontem à tarde, ao bater o Figueirense por 1-0 no estádio Orlando Scarpelli. E pela manhã, em casa, a Chapecoense fez 1-0 no time do Sampaio Correia. Isso quer dizer que o Cruzeiro já pagou os seus 6 pontos que devia, né, de punição, e vai a 3 pontos nesse campeonato. Na verdade, a Raposa é o único com 100% de aproveitamento após 3 rodadas. Venceu o Botafogo por 2-1, Guarani 3-2 e agora o Figueirense com gol de Maurício. Mas não lidera a competição porque abateu 6 pontos negativos com os quais iniciou a competição. Tudo por conta de uma punição da FIFA referente ao não pagamento de um empréstimo do jogador Denilson, contratado em 2016. Agora dá calote da punição da FIFA, né? As 3 vitórias credenciam o clube a continuar na condição de favorito para voltar à elite, um ano após sofrer o seu primeiro rebaixamento na história. E agora com 3 pontos o time ocupa a 9ª colocação, com 1 ponto o Figueirense está em penúltimo lugar. E a Chape, né, na Arena Condá, lá em Chapecó, em um jogo equilibrado, levou a melhor em cima do Sampaio Corrêa. O gol foi um presentão do zagueiro Paulo Sérgio, que tentou recuar uma bola para o Gustavo e se deu mal. Ailon acabou aproveitando e marcou o gol. A vitória deixou a Chape com 4 pontos na 6ª colocação. Na parte, falando num resumo geral, né, na parte de cima da tabela aparece o Paraná com 7 pontos, né, seguido por Juventude com 6, Operário e Vitória, os dois com 5 pontos. Na parte de baixo da zona de rebaixamento estão o Náutico com 2, Confiança e Figueirense com 1 e Sampaio, até agora o Sampaio Correia não pontuou. Resultados dessa rodada aí, a terceira rodada, o América Mineiro empatou com o Operário em 1-1, a Ponte Preta empatou com Vitória 3-3, Paraná venceu o Juventude por 3-1, Botafogo perdeu para o Guarani por 1-0, o Brasil de Pelotas empatou com o Oeste 1-1, Náutico e CRB 1-1, Chapecoense 1, Sampaio Correia 0 e Figueirense 0, Cruzeiro 1. Vamos ver a classificação da segunda divisão, como é que está. O Paraná é o líder isolado, 7 pontos. O segundo é o Juventude, 6 pontos. Terceiro, o Operário, 5 pontos. 3 times da região sul do país na liderança, né? Na ponta da tabela. O Paraná Clube de Curitiba, o Juventude de Caxias do Sul e o Operário de Ponta Grossa. O quarto é o Vitória com 5 pontos, o quinto Cuiabá 4 pontos, sexto Chapecoense 4 pontos, sétimo CRB 4 pontos, oitavo América Mineiro 4 pontos, nono Cruzeiro 3 pontos, décimo Avaí 3 pontos, 11º CSA 3 pontos, 12º Botafogo 3 pontos, 13º Guarani 3 pontos, 14º Brasil de Pelotas 3 pontos, 3 jogos, 3 empates, né? 15º Ponte Preta 2 pontos, 16º Oeste 2 pontos, 17º Náutico 2 pontos, 18º Confiança 1 ponto, 19º Figueirense 1 ponto e 20º Sampaio Correia ainda não pontuou. Hoje tem 2 jogos para completar a segunda rodada, né? Com o CSA enfrentando o Cuiabá. E aqui o Cuiabá vencendo pode entrar aí na zona de classificação, pode ir a 7 pontos, pode chegar até a liderança. O Confiança enfrenta no Batistão ao time do Avaí. Esse foi um resumão aí geral da Série A e B do Campeonato Brasileiro para o pessoal que se liga aqui na TV Web Ponta Porã Informa. Grande abraço a todos. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã com mais informações aqui no portal e TV Web Ponta Porã Informa.